vamos começar aqui a nossa questão 2. E a nossa questão 2 ela diz o seguinte: faça o levantamento de cargas da laje L1 e da viga V1. Né? Viga V1 essa daqui e laje L1 essa toda aqui. Bem, aqui como já tinha sido desenhado algumas coisas sobre ela, eu desenhei como seria, que estaria na prova, a laje, né? Ela estaria desse jeito aqui, somente a laje, assim, sem essa disposição aqui e tal. E aí, como é que a gente começaria? A primeira análise que a gente deveria fazer é essa análise aqui, de que a gente ia ver como é que ia ser armada essa laje. Essa laje, ela deveria ser armada em cruz ou em somente uma direção, né? E aí, como é que a gente saberia isso? Se o L maior sobre o L menor, que são os tamanhos aqui da laje, esse L aqui sobre esse L aqui, for menor ou igual a 2, a gente sabe que a armação é em cruz. E se essa razão, né, do L maior e o L menor for maior do que 2, então a gente vai ter que a nossa laje ser armada em uma direção. Como a gente fez essa razão aqui e descobriu que a nossa armação é em cruz, a gente então pôde desenhar dessa forma aqui, ó. E nesse desenho aqui, nós temos que levar em consideração o seguinte: esse ângulo bem aqui que é formado, ele é um ângulo de 45 graus, tá? Isso aí é um ângulo de 45 graus. Da mesma forma, esse ângulo aqui também é um ângulo de 45 graus, né? Por isso, a gente sabe que nessa nossa armação em cruz, como é feita aqui, ela parte aqui com um ângulo de 45 graus, aqui da mesma forma também são ângulos de 45 graus aqui e aqui. Aqui do mesmo jeito, se eu partir no meio aqui, ó, eu vou ter ângulos de 45 graus para cá e para cá. E aí o que isso quer nos dizer? Que esse lado aqui, ele é igual a este outro lado bem aqui. Beleza? Então, como é que eu vou saber os tamanhos dele? Como foi partido aqui, ó, se você for notar, ó, foi partido aqui no meio, ó, bem no meio dessa nossa altura aqui da selagem, né? Altura não, né? Nessa nosso lado aqui da selagem foi partido bem no meio. E aí a gente sabe que seria metade desse 520. Esse 520 está em centímetros, né? Se a gente for transformar para metros, são 5,20 metros. Então, aqui ele teria o valor de 2,6 metros, né? Esse tamanho aqui, da mesma forma aqui, 2,6 metros, tá? Isso é importante já para o nosso início. Aí, vamos voltar aqui no enunciado da questão para a gente ler alguns outros pontos, né? A gente vai desconsiderar essa alvenaria sobre a laje, como foi desconsiderado no dia da prova. E aí a gente vai considerar os outros pontos. L1 está simplesmente apoiada nos quatro lados, né? Por ela estar apoiada é que a gente tem essa conclusão exata de que os ângulos são de 45 graus, tá? É exatamente por afirmar isso daqui que a gente tem essa conclusão. A carga permanente da nossa laje é o peso próprio dela, o revestimento, a pavimentação sobre ela, né? Que seria o piso de regularização e tal, e mais, né, a alvenaria de tijolo furado. E aí a gente tem na alvenaria de tijolo, né, ela seria sobre a V1 seria 15 centímetros de largura e 240 centímetros de altura. A carga variável da nossa laje, né, carga acidental, ele está nos dando de 2 kN por metro quadrado. Isso aqui porque são salas comerciais, né? Ele faz essa afirmação. Então aí a gente vai começar calculando o peso sobre a nossa laje, né? Como a gente desconsiderou a alvenaria, ela não entra no nosso cálculo. Mas o que é que vai entrar no nosso cálculo? Vai entrar o peso próprio da laje, que é o que esse peso próprio? Que é o tamanho da nossa laje, né? A espessura da nossa laje, a altura, né, da nossa laje em si, a espessurazinha dela, vezes aqui seria a densidade do concreto,
que é 25 kN por metro cúbico, né? E aí, a altura da nossa laje não foi dada aqui, mas como a gente viu a resolução da prova, nós sabemos que a altura da laje provavelmente foi dada no dia e ela era de 12 centímetros. 12 centímetros, 0,12 metros. Né? E aí, com isso, a gente pegaria e multiplicaria esse valor de 0,12 metros vezes o valor da densidade do nosso concreto, que é 25 kN por metro cúbico, e nós teríamos então 3 kN por metro quadrado, que significaria que a cada metro quadrado nós temos uma carga de peso próprio dessa nossa laje de 3 kN. Né? A pavimentação e o revestimento, eles têm um valor tabelado na norma 6118, que é de 1 kN por metro quadrado para os dois. Né? Então, somente a gente adicionou isso aqui no nosso cálculo e a gente adicionou também a sobrecarga da nossa laje, que foi dada na questão, que é de 2 kN por metro quadrado. Feita essa adição, é somente a gente somar e nós sabemos as cargas que nós temos na laje. Dessa forma, a gente descobriu que as cargas que nós temos na laje é 2, mais 1, mais 1, mais 3. Então, 3 mais 1, 4, mais 1 aqui, 5, mais o 2, 7. Então, a gente descobriu que nós temos uma carga de 7 kN por metro quadrado na nossa laje. Sabendo disso, a gente vai agora para a nossa V1. Com aquela ideia que nós tivemos das armações da laje, que foi essa ideia aqui, né, de encruz, né, que é chamado, a nossa armação de laje, então, vou até apagar aqui para ficar mais bonitinho. A nossa armação da laje, então, ficou dessa forma como está em preto aqui, né? E como está bem aqui, mais resumidozinho. E aí, essa armação significa o quê? Cada uma dessas áreas que são mostradas dentro dessa armação, essa área aqui, essa daqui, seria a área de carga que vai ser exercida sobre essa viga, a viga de apoio dela. Como assim? É visível essa área bem aqui, né? Que é a área que está sendo apoiada na nossa V1, que é essa viga bem aqui, a nossa V1. Significaria o que? Essa área aqui, ela toda exerce carga sobre a nossa V1. E aí, digamos que essa daqui seja a V2, né? Digamos, né, que essa aqui seja a V2. Eu acredito que a V2 seja essa daqui. Mas vamos chamar essa aqui de V2, essa viga aqui. E aí, a carga que será exercida nessa V2 será a carga dessa parte aqui da laje. Tá? Nessa outra viga aqui de baixo, será a carga dessa outra parte aqui. Entendido? Então, a gente volta aqui para os nossos cálculos. Sabendo disso, a gente tem que descobrir a área dessa parte interna para que nós conseguimos descobrir o tamanho dessa área que vai exercer carga sobre a nossa viga. E aí a gente consegue depois multiplicar esse valor no nosso valor de carregamento da laje. Porque esse carregamento da laje ele será transmitido para as vigas, né? A gente sabe que os carregamentos eles são transmitidos de laje para viga, pilar para fundação. Então, dessa forma, a gente tem que calcular a área dessa laje para que nós compreendamos qual o carregamento que vai ser transmitido da nossa laje para a viga. Beleza? Como é que eu vou saber a área dessa nossa laje? Se a gente vê que isso aqui é um trapézio, o trapézio tem sua área de base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. A altura dele, a gente sabe, a gente demonstrou isso aqui anteriormente, que é o 2,60. A gente viu que esse tamanho aqui também era 2,60, né? Como foi colocado aqui. E vimos que esse tamanho aqui também era 2,60, né? Porque esses dois triângulos são iguais. Então, isso aqui é igual a esse aqui. Dessa forma, a gente sabe que aqui é 2,60, aqui é 2,60. E esse tamanhozinho será a subtração de 6,2 menos 2,60 menos 2,60. E aí a gente vai ter 1 no tamanho aqui dessa base menor. Essa base maior já foi nos dada na questão,
né? Essa base maior é o 2,20 ou 6,20, quer dizer. Então pronto. Sabendo disso, a gente só coloca aqui e a gente só executa essa fórmula. Feito ela, encontramos o valor de 9,36. Agora a gente consegue calcular a nossa laje com precisão, tá? E aí, o que acontece aqui nos cálculos da nossa viga, né? Do carregamento da viga? A gente chamou isso aqui de RL1, que seria o carregamento que a laje exerce sobre a viga, que é os 7 kN por metro quadrado que nós calculamos anteriormente. Carregamento da nossa viga, da nossa laje aqui como um todo, vezes o 9,36, que é o tamanho da nossa laje, dividido, e aqui a gente chega num ponto legal, porque a gente está dividindo por essa parte aqui de baixo da laje. Por quê? Porque aí a gente vai encontrar um valor que é por metro, né? Vai ser kN por metro. Então nós estamos dividindo pelo lado maior da nossa laje, que é esse aqui, ó, o lado maior da nossa laje, para que a gente encontre o resultado em kN por metro, porque aí será uma carga distribuída. Não sei se você lembra quando a gente estudou vigas, né? Nas disciplinas iniciais de estruturas, a gente sempre pega kN por metro, porque é uma carga distribuída sobre uma viga, né? Então aqui se tornará uma carga distribuída se nós fazermos assim. Feito isso, a gente encontra esse valor de 10,57. Aí, agora nós vamos usar a alvenaria, que nós estamos dizendo que a alvenaria está sobre a viga. E como é que eu vou fazer o cálculo da alvenaria? Aqui é outra densidade, tá? A densidade da alvenaria é 13 kN por metro cúbico. Isso, 13 kN por metro cúbico. Esse valor é da norma, tá? Então é somente um valor que nós devemos estarmos com ele sempre na cabeça, né? Sempre para nos recordarmos dele. E aí, isso daqui é o tamanho da nossa parede, que é, segundo a questão, 2,40 metros, né? 240 centímetros de altura e 0,15 ou 15 centímetros de largura. Então, a gente pega e só multiplica esses valores vezes a nossa densidade da nossa alvenaria. Feito isso, a gente encontra esse valor. Ao encontrar esse valor, a gente vem agora para o peso próprio da nossa viga, porque a gente tem que lembrar que nossa viga ela também detém um peso, e esse peso ela deve si próprio aguentar, né? Então, qual é o tamanho da nossa viga? A questão nos deu, tá? É de 15 por 60 a nossa viga, tá bom? Sabendo disso, a gente só usa a densidade do concreto novamente, que é 25 kN por metro cúbico, vezes a altura e a largura da nossa viga, né? Então, nossa viga tem uma largura de 15 e uma altura de 60. A gente encontra, então, esse valor de 2,25. Somente um cálculozinho mesmo de multiplicação. Feito isso, a gente vai fazer o somatório de tudo isso aqui agora. Vamos somar. Chegamos e fizemos essa soma. Essa soma nos deu uma carga de 17,5 kN por metro. Isso aqui é uma carga distribuída, né? Então, essa carga distribuída, a gente vai usá-la na nossa próxima questão. Mas, por enquanto, é somente isso que nós tivemos que descobrir. A carga da nossa laje, que deu o 7 aqui, o 7 kN por metro quadrado, e a carga da nossa viga, que deu 17,5 kN por metro.